Gasolina mais barata? Isso sim é um bom dia. Eu li certo, gasolina mais barata? Destaque da redação com Léo Bonesso. Bom dia, Léo. Oi, Glauco. Bom dia para você, bom dia aos amigos do SBT Rio Grande. Sim, temos gasolina mais barata em várias cidades gaúchas. Mas quanto baixou? Em instantes, ao vivo aqui no SBT Rio Grande, a gente mostra qual valor os gaúchos vão pagar a partir de agora na gasolina. Até já! Olha, parece até aquela coisa de 1º de abril, mas não, gasolina mais barata, sim senhor. E olha só, daqui a pouco nós vamos falar sobre o caso da diretora de uma escola que mordeu uma criança de 4 anos em Tenente Portela, no noroeste do estado. A nossa reportagem conversou com a mãe da criança mordida. Te mostramos a reportagem completa logo depois de um rápido intervalo. É bem rapidinho mesmo. Até já! Voltamos com o SBT Rio Grande desta quarta-feira, 11h50. Daqui a pouco, à 13h, tem o Blocão do Esporte. Você sabe, né? Comigo, com o Schenck. E hoje com muita repercussão sobre a derrota do Inter e a vitória do Grêmio. Olha aí, imagens do Internacional lá no Chile. E o Matheus Schenck, por falar em Internacional, está no estádio Beira-Rio. E aí eu pergunto, com esse frio, o que tá fazendo aí, Matheus Schenck? Oi, Glauco, boa tarde para você. Já posso dizer boa tarde, né? Quase meio-dia. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Estou aqui prestes a falar de Internacional, porque é aqui no Beira-Rio que o Inter vai ter a missão de golear o Colo-Colo na semana que vem para conquistar a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Vamos falar do Inter com um convidado especial aqui no Beira-Rio, tem convidado no estúdio, vamos falar muito da vitória gremista e vamos falar muito de gols. Haja gol pela América do Sul. Aliás, Glauco, vou fazer o seguinte. Fala. Vamos ver gol agora. Agora. Na tela pra você. Libertadores da América. De novo, cenas lamentáveis envolvendo o time argentino. De novo, o torcedor do Boca fazendo gestos com ofensas racistas. De novo, perguntamos, vai dar em alguma coisa? Em campo, não tivemos gol. Isso por causa desse pênalti perdido pelo Roger Guedes. Corinthians 0, Boca Juniors 0. Ainda sobre esse jogo, olha quem estava na Arena de Itaquera vendo tudo de perto. Yuri Alberto. Ele foi confirmado hoje cedo pelo Zenit como novo reforço corintiano. No Equador, empate também. O gol do Atlético Mineiro foi de Ademir. Sebastião Rodrigues empatou para o Emelec de pênalti. E olha, mais um pênalti ontem na Libertadores. E outro desperdiçado. Que foi isso, hein, Hulk? 1-1, placar final. Em Curitiba, o outro Atlético Paranaense venceu, mas sofreu também. 2-1 para o Furacão em cima do Libertad do Paraguai. Na Copa Sul-Americana, além do Inter, ontem rolou ainda a Nacional do Uruguai, 2, União Santa Fé da Argentina, 0. E na Série B, olha o que fez o goleiro Tony do Vila Nova. Dormiu no ponto, seu Tony. Gol da Ponte Preta no empate por 1-1. E o Cruzeiro, hein? Vixe, tá mais disparado na ponta ainda. Até saiu perdendo, mas o zagueirão Sabino deu uma mãozinha. Ou melhor, um pezinho para empatar. No fim, Cruzeiro 2, Sport 1. Bom pro Grêmio. E o adversário gremista da próxima rodada venceu. Na estreia do técnico Anderson Moreira, 2-0 na casa do Brusque. Sabe que eu estava olhando agora? 12 graus, mas a sensação térmica é muito mais baixa. Imagino que no Beira-Rio, agora terça-feira, isso vai estar um caldeirão. Isso vai ser o cenário, a moldura de uma panela de pressão. Eu tenho certeza disso. Tá muito bonito, aliás, por sinal, você aí... Não, você não. O Beira-Rio tá bonito, tá bom, Schenck? E me diz uma coisa, hein? E o Grêmio? O Grêmio ganhou e permanece no G4, Schenck. Pois é, Glauco, o Grêmio não convenceu, mas venceu. E acho que isso que importa nesse momento para o torcedor gremista. O Grêmio continuar nessa sequência de resultados positivos. O Grêmio vem de uma série de empate fora, vitória em casa. Se for assim, até o final da Série B, o Grêmio sobe. Mas é aquilo, convencer é uma coisa, vencer é outra, né, Glauco?
Ah, mas tá querendo demais. Bom, é muito pano pra manga, daqui a pouco a gente fala mais sobre Inter, sobre Grêmio. O que teve de esporte a gente vai comentar aqui. Segura aí, daqui a pouco eu volto com o Schenck lá do Beira-Rio. Olha só, pai e filho foram mortos a tiros dentro da empresa da família em Triunfo, na região metropolitana de Porto Alegre. Eu quero conversar agora com o Lucas Abate, que está lá em Triunfo, acompanhou toda a movimentação durante a manhã e traz detalhes deste crime, essa coisa monstruosa, uma família despedaçada, pai e filho assassinados. Lucas, bom dia. Bom dia, Glauco. E assassinados por uma pessoa que estava dentro de casa, praticamente, um funcionário do pai, de um conhecido empresário aqui de Triunfo, do setor de transportes, que colocou esse homem dentro da empresa já há bastante tempo, morava junto com a família, inclusive, e ontem, por uma discussão motivada, acredite, Glauco, por 1 litro de leite, pela forma que o empresário teria pedido um leite para a companheira do assassino, isso apenas motivou esse crime brutal que tem mobilizado as forças de segurança aqui em Triunfo. Neste momento, Glauco, a gente fala do interior de Triunfo. Para quem conhece mais ou menos a região, é na entrada da cidade, é antes de chegar ao centro, mais próximo à BR-386. Aqui onde estamos no momento não tem nenhuma viatura da Brigada Militar, porque os policiais estão concentrando as buscas, Glauco, no meio do matagal. Tem muito mato aqui na região. Os policiais estão percorrendo a pé tanto essa parte, esse lado da rodovia, quanto também o outro lado, que é o matagal extenso até o Rio Jacuí. Então é uma grande área que está sendo cercada pelos policiais. Durante toda a noite a Brigada Militar procurou, mas até o momento, Glauco, nenhum indício desse assassino. E nós conversamos mais cedo com a delegada Sandra, que está à frente da investigação, e ela nos traz mais detalhes sobre a motivação desse crime. Segundo as informações que nós colhemos ontem à noite com a esposa do autor, houve um desentendimento anterior entre a esposa do autor e a vítima, em razão de uma atuação dela na empresa, que ela foi entregar uma garrafa de leite a pedido da esposa da vítima. E aí ele agiu com ela de forma meio ríspida na frente dos outros motoristas, e aí ela voltou para casa e conversou com o autor, dizendo o que ela tinha se sentido, e ele então foi conversar com o Joel em razão dessa situação, levou uma arma, ela não sabia que ele tinha uma arma, segundo ela, chegou com a arma no local, no carro, eles discutiram, ele foi ao carro e lá ele pegou a arma e desferiu os tiros contra as vítimas. Que coisa, hein, Lucas? Pode continuar. Glauco, as vítimas são o empresário Nelson Joel de Oliveira Ferreira, de 61 anos, muito conhecido aqui na cidade de Triunfo, e o filho dele, o Anderson Guedes Ferreira, de 36 anos. Glauco, são dois empresários do setor de transporte, prestam diversos serviços de táxi também, serviços de fretamento, então são muito conhecidos. E o que acontece? O Joel, o pai nesse caso, há muitos anos, no final dos anos 90, início dos anos 2000, ele se envolveu em uma outra discussão, matou uma pessoa numa discussão e foi preso. Ele e o assassino, hoje assassino, se conheceram dentro da cadeia, Glauco. E depois, já fora, retomando a vida, ele decidiu dar uma oportunidade para esse amigo que ele fez dentro da cadeia. E mais do que dar um emprego, Glauco, que é algo que chama bastante atenção e até revolta os funcionários, amigos das vítimas. Mais do que dar emprego, ele deu um local para o assassino, a esposa e os 2 filhos morarem. E vivia já há algum tempo aqui, não sabemos precisamente quanto tempo. Hoje cedo também, logo que chegamos aqui, nós conseguimos conversar rapidamente com uma testemunha. Um outro funcionário, trabalha na empresa com o Joel há quase 40 anos, Glauco conhece ele muito bem, e ontem estava trabalhando quando tudo aconteceu. A gente pode ouvir agora. Estava saindo para um trabalho aí, e até achei que era uma brincadeira no momento, né? E infelizmente era verdade, era essa tragédia que aconteceu aí, né? Matando o nosso patrão e o filho, né? O Anderson, o Joel e o Anderson, né?
um tiro aí, um cozinheiro que a gente tinha aí na empresa aí. Motivos a gente não sei ainda, porque de momento eu estava saindo para o trabalho. 11 horas 58 minutos, a gente está acompanhando este caso do assassinato do pai e do filho lá em Triunfo, aqui na região metropolitana, né? Bem pertinho de Porto Alegre. O Lucas está nos contando essa história. Algumas coisas chamam a atenção, Lucas. Nós estamos vendo também o sinal de luto em frente à empresa, né? Uma roupa da cor preta. Chama a atenção o motivo, que seria o motivo, a questão do leite, uma coisa completamente banal, se é que se confirma mesmo essa versão. E outra é que existia, então, mais do que um vínculo, digamos, empregatício, um vínculo de amizade de 2 homens que se conheceram na prisão. Isso é uma coisa bem interessante também que traz o Lucas, porque os 2 já foram presos, né, Lucas? Até pelo que me narraram aqui, Glauco, testemunhas e também a própria polícia, o Joel, ele tem essa empresa há muitos anos, é muito conhecido, se envolveu sim nesse caso há bastante tempo, cumpriu sua pena e dentro da cadeia conheceu esse assassino, que a gente não tem o nome ainda, o nome não foi divulgado. O que aconteceu, Glauco? Depois ele decidiu dar uma oportunidade de trabalho para esse homem. Mais do que isso, deu também uma moradia. Só que na noite passada, na verdade, finalzinho da tarde, início da noite, houve essa discussão. A esposa do assassino foi conversar com o Joel sobre o leite, parece que eles tinham ordenhado uma vaca, eles queriam ver como é que seria a divisão do leite, enfim, esse seria o motivo da discussão. E o Joel teria agido de forma ríspida, de forma grosseira com a companheira do assassino. Então ela voltou para casa, contou para ele tudo que tinha acontecido e ele foi até o patrão, até o Joel tirar satisfação. Começaram a brigar, ele pegou a arma, Glauco, atirou no Joel. O Anderson, filho, vendo tudo, tentou prestar socorro, tentou ajudar o pai e também foi baleado por esse assassino. Bom, Glauco, a gente permanece aqui às margens da TF10, é uma via urbana de Triunfo, é a rodovia que mais 30 quilômetros à frente aqui, Glauco, dá no centro de Triunfo, é bem distante do centro de Triunfo. E tem todo o cerco policial está acontecendo nesse matagal, tanto para o lado da BR-386 quanto para o lado do Rio Jacuí. Então, a qualquer momento, a gente pode ter alguma novidade por aqui. A Brigada Militar a todo instante passa e a gente vai atualizando as informações. Então, daqui a pouco eu volto com mais detalhes, atualizo esse cerco e também, Glauco, a gente pode ouvir junto depois o áudio de uma testemunha de alguém que viu o crime e narrou o que aconteceu. Combinado, então. Daqui a pouco a gente volta com o Lucas Abate para nos dar mais detalhes dessa história tão triste que aconteceu em Triunfo. 12h, 1 minuto. Você que está em casa, vem aqui, ó. Viu quanto é que está o preço da gasolina? Tentou abastecer? Pois tem posto vendendo gasolina mais barata. Sim, senhor. Tá certo isso, hein? Guilherme Fadanelli está chegando agora com as notícias boas. Embora não pareçam verdadeiras, são excelentes notícias, Fadanelli. Boa tarde. Oi, Glauco, boa tarde. Pois é, uma boa notícia essa redução no preço dos combustíveis. Eu mesmo fui pego de surpresa ontem quando fui abastecer o carro e vi que o preço da gasolina aditivada tinha caído 60 centavos. Uma surpresa não só para mim, mas para todos os motoristas que estão observando aos poucos essa redução no preço nos postos de combustíveis. Redução que, segundo o sindicato que representa os postos, pode variar entre 20 e 70 centavos. Agora vamos à explicação. Por que baixou tanto o preço da gasolina aqui no estado? Na verdade, trata-se do imposto zerado, proposto pelo governo federal, do CID e também PIS/COFINS. Com isso, essa redução já é sentida nas bombas desde o último fim de semana e vem sendo progressivamente colocado aí nas bombas, como a gente vê aqui em Caxias, gasolina sendo vendida em média ali a R$ 6,50, R$ 6,80 o litro. Mas, Glauco, a notícia é boa, porém os motoristas estão ressabiados, sabe, Glauco? Aquela coisa quando a esmola é muito santa, desconfia. Eu sei. Tá por aí, viu? O pessoal tá comemorando de uma certa forma, mas também tá desconfiado se isso pode lá na frente se transformar em mais aumentos. Vamos ouvir o que o pessoal me contou hoje de manhã. Essa queda aqui, na verdade, não significa muito, né?
perto do que ele aumentou, né? Nesses últimos meses aí, ajuda, né? Mas não é o suficiente ainda. Depois de um certo tempo vai vir a cobrança, né? Vai ter um novo aumento de impostos superior ao que está aqui. O governo não consegue manter a máquina sem aumento de impostos. Então eu acredito que agora é uma época eleitoreira, né? Eleitoral, e vai continuar com a baixa dos impostos e posteriormente vai voltar e mais alto do que está. 12:04 agora. Você que está nos acompanhando, que chegou agora, não é 1º de abril, tem gasolina mais barata. E você aí na sua região, hein? Como é que está o preço do litro do combustível? Mande pra gente, vai aparecer o telefone na tela aí. Como está o preço do combustível aí na sua cidade, na sua região? Porque, olha, tem casos de grande redução. Tá aí o número na tela, você pode mandar a sua mensagem. E olha, eu posso dizer o seguinte, hoje pela manhã eu abasteci R$ 6,59. Sabe aquela criança feliz quando pega um doce? Era eu no posto de gasolina, pagando um pouquinho, é verdade que não é muito, mas um pouquinho mais barato já é bom, Fadanelli. Pois é, eu também tive essa mesma reação, viu, Glauco? Mas aí eu ganhei de ti, viu? Eu abasteci a 6,49 aqui em Caxias. Um pouquinho tá mais bom. baixo ainda. Tá ótimo. Pois é, uma coisa... Hã? Sabe, Glauco, que é uma curiosidade isso, porque geralmente a gasolina aí na Grande Porto Alegre sempre é mais barata do que aqui na Serra. Mas ultimamente a gente vem ganhando de vocês, viu? Com a gasolina um pouquinho mais baixa. Essa conta é difícil de explicar, viu? A refinaria, ela fica aqui pertinho. Tem cidade que fica 20 quilômetros de Porto Alegre, a gasolina é mais barata do que em Porto Alegre. Tem gente que sai aqui da capital para abastecer em outros lugares, tá? Isso aí é uma realidade. Agora, 70 centavos é o que falou o Fadanelli, eu não sei se nós vamos chegar a tanto, tá? Mas seria uma bela, uma excelente notícia, o Léo também está no estúdio, ele que está acompanhando a economia popular, sabendo que as coisas aumentaram muito em virtude do frete. Olha, tudo que nós precisávamos é que esse valor baixasse, não é verdade, Léo? Verdade, Glauco. Justamente porque no momento que aumenta a gasolina, os combustíveis em geral, vem aquele aumento em cadeia dos alimentos, do transporte coletivo, transporte por aplicativo, mesmo a gente sabendo que são alguns centavos, mas quem abastece todos os dias na quantidade de vários litros, faz uma diferença enorme, principalmente no fim do mês. E o que a gente espera, né, Glauco, é que também que isso tenha efeito, né, nos alimentos, em outros produtos que a gente consome todos os dias. Esperamos que, de fato, por exemplo, o frete fique mais barato, né, e com isso o efeito cascata cadeia, né? seja de imediato ou aos poucos ao supermercado, porque nós mostramos aqui várias vezes no SBT Rio Grande o valor dos alimentos impulsionado pelo valor do combustível. E você fez uma observação, Glauco, de uma conta que eu também não consigo entender muitas vezes. O Fadanelli falou que a gasolina agora está mais barata na Serra do que em relação a Porto Alegre, mas ultimamente a gente tem visto mesmo gente de Porto Alegre abastecendo em outras cidades da região metropolitana, justamente em busca do preço mais barato. É o jeito. E a gente sabe que a refinaria tem uma refinaria aqui na região metropolitana. É difícil, às vezes, a gente entender e até mesmo explicar para os telespectadores esse cálculo logístico aí do combustível. Bom, enquanto a gente não entende essa conta, eu vou pedir para o Fadanelli mandar uns litros lá de Caxias, porque está mais barato, tá? Muito obrigado, Fadanelli. Qualquer notícia boa, apareça de novo e daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. Mas o Léo vai ficar comigo aqui porque o assunto agora é a violência contra a mulher. Recebemos vídeos de um homem que usou o próprio filho como escudo ao ser surpreendido pela polícia agredindo a esposa com uma faca no litoral norte. Léo Bonesso tem as informações. Me explica, me faz entender, Léo. Vamos ver se dá. Eu acho que é difícil entender, né? Mais um caso de violência. Graças a Deus, esse conseguiu, né, ser impedido um feminicídio. Mas eu vou trazer as informações. Foi na madrugada de terça-feira, a Guarda Municipal de Imbé foi acionada por moradores do balneário Santa Terezinha que denunciavam a situação de violência doméstica. Minutos antes, Glauco, uma criança
Uma criança de 12 anos tinha pedido ajuda aos vizinhos porque a mãe estava sendo agredida pelo pai. Chegando no local, os guardas tentaram convencer esse homem, o pai, a abrir a porta da casa. O que ele fez? Ele se negou. E aí, Glauco, a negociação foi gravada. E nós vamos acompanhar um trecho agora desta negociação. Pode colocar. Abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre, larga e vem pra rua, larga e vem pra rua. É a policial coisa, falando, Glauco, ali com o pai da criança. Imagina, Glauco, uma criança precisando aí chamar... Desespero. Um desespero. Total. E o trauma que isso fica, né, Glauco? Isso foi por uma janela quebrada. Os agentes viam o homem com uma faca na mão e usando também um bebê, Glauco, como escudo. Isso que é o mais agravante. Depois de convencido, ele libertou os filhos e a esposa. Foi preso e encaminhado para o presídio. A mulher de 31 anos estava com 2 perfurações provocadas pelo agressor. O casal tem 3 filhos, um de 12, um de 9 anos e um bebê de 1 ano, que estavam, claro, apavorados com essa situação. Eles foram atendidos no Hospital de Capão da Canoa e liberados. E acredite, o agressor já tinha passagem pela polícia por violência doméstica, por homicídio e também por tráfico. E aí, Glauco, o poder da que a gente sempre fala, né, da importância dos vizinhos de fazerem de quando verem, né, que é uma situação realmente de violência, não se calarem, chamarem a polícia, porque neste caso os vizinhos acionaram a polícia e conseguiram impedir um feminicídio. Como eu disse, ele usava um bebê, o filho de 1 ano, como escudo até o momento da chegada da polícia. Eu acho que até que a gente pode ouvir novamente esse vídeo. Exatamente, chama muita atenção. E aquilo que a gente destaca, a primeira rede de proteção é vizinho e familiar, tá? E depois, então, vem, logicamente, o poder público, porque as pessoas têm que monitorar sempre e denunciar. Agora, me chamou a atenção essa abordagem. Vamos ouvir de novo? Bota de novo esse trecho aí. Abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre, larga e vem pra rua, larga e vem pra rua. Bom, o Léo até chegou a falar em negociação. Nem é negociação, né? Vamos fazer um acordo que é o seguinte, ó. Faz o que tem que ser feito, que nesse momento não há escolha. Ele está fazendo ali pessoas indefesas, né? 3 filhos e a esposa. Não tem o que discutir. É questão da segurança em primeiro lugar. Larga e vem para fora. Agora, é claro que o risco dele fazer uma bobagem existiu. Mas são pessoas preparadas, são, né, policiais preparados, enfim, que já tentaram a negociação anterior. Sem resultado, o que tem que fazer? Isso que eles fizeram, né, Léo? Exatamente, a polícia agiu de forma muito rápida. Mas agora, Glauco, eu acho que é importante a gente falar, né, do pavor dessas crianças. Meu Deus, eu fico me colocando no lugar desses filhos, vendo o pai fazendo a mãe de refém. E as condições, Léo, você está vendo aí imagens da residência, né? Dá para ver que é uma família de origem humilde, mas nada justifica isso que ele fez. E outro fato que o Léo trouxe, que convém destacar, é que a mulher, ela tinha perfurações. Ou seja, a agressão tinha sido consumada já do ponto de vista né, da própria pele da mulher, ele ter reagido dessa forma violenta. Então não tem muito o que negociar, infelizmente. É uma filha, um filho que vai ficar sem o pai presente? Gente, mas olha o que significa o pai presente como ele estava, né? Exatamente. E poderiam ficar sem a mãe. A gente tem a foto ali que mostra a faca que ele usou. Olha ali, ó, Glauco, com um facão, né? E um outro objeto ali mais pontiagudo. Imagina, Glauco, colocando isso na mãe, os filhos vendo isso. Como eu disse, um filho de 12 anos, um de 9 e o bebê de 1 ano ali sendo usado como escudo. E tá ali a foto também, né, desse do pai. Agressor. E vamos botar esse pai entre aspas, porque pelo amor de Deus, né? Pode ser uma faquinha de pão? Pode. Mata igual. Mata. O que interessa é que a intenção dele já era violenta. Ele tinha que ser denunciado, como foi, e tem que responder por isso.
Não tem, não, olha, tá fora de discussão, né, Léo? Não tem. Exatamente. E, Glauco, eu acho que outro trabalho importante que deve ser acompanhado aí por parte das autoridades da cidade é justamente fazer o acompanhamento psicológico desta mulher, né? Sim. E das crianças, porque fica o trauma da mãe, dos filhos, é preciso ter este acompanhamento e, mais uma vez, né, Glauco, a gente dizer que essa rede de proteção não é só da família, são dos vizinhos, de quem mora próximo, de denunciar, porque a gente sabe que é o que salva muitas vezes a vida de muitas mulheres. São os vizinhos, o pessoal que está atento aos sinais, ouviu um grito, ouviu uma discussão, ouviu um barulho, tem que sim chamar a polícia. A polícia vai lá o quê? Faz a averiguação e toma a atitude necessária, como a gente viu aí que a polícia foi rápida e fez o papel de conseguir libertar esta mãe deste agressor que, graças a Deus, Glauco, está na cadeia. Tá certo então, Léo. Que fato lamentável. Daqui a pouco a gente volta com o Léo no estúdio. Mandar um abraço aqui para Carmen Stagmaier Xavier, que está nos acompanhando, o Celso Feiteiro, muita gente em todo o estado, em todo o país, como a gente vê todos os dias aqui com o André Har, né, acompanhando o SBT Rio Grande. E mande a sua mensagem, mande também o preço do litro de combustível na sua região. A gente está curioso, porque afinal de contas, reduziu um pouco o valor, né? Um pouco. Mas pode ser muito. Você que enche o tanque, por exemplo, já dá uma boa diferença. Então mande como está o valor do preço do combustível na sua região, na sua cidade, para a gente fazer uma comparação aqui. São 12 horas, meio-dia e 14. Agora, olha só, presta atenção neste número preocupante. Em média, 8 crianças são violentadas sexualmente por dia aqui no estado. Você percebeu a importância deste número? 8 por dia. É uma vítima a cada 3 horas. E em mais de 80% dos casos, o estuprador está dentro de casa ou é alguém próximo da criança. Veja na reportagem. É um dado estarrecedor. Em um ano, o Rio Grande do Sul registrou 2.725 casos de estupro de vulnerável, apontou a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Outro levantamento da Divisão Especial da Criança e do Adolescente da Polícia Civil mostrou que de janeiro a maio foram 1.400 ocorrências desse tipo. Em média, são 8 crianças violentadas sexualmente por dia no estado gaúcho. 84% desses casos são cometidos por pessoas que são da confiança dessa criança, desse adolescente. A única forma da Polícia Civil ter conhecimento dessas situações é através da denúncia ou do boletim de ocorrência. Então, pode ser denúncias anônimas, apócrifas. Não precisa ter certeza dessa situação. As meninas são as principais vítimas. Nessa segunda-feira, um padrasto foi preso em Canoas por estuprar 2 enteadas, uma de 13 anos. Recentemente, em Santa Catarina, uma criança de 11 anos teve liberação do Ministério Público Federal para fazer um aborto depois que foi estuprada. Em Porto Alegre, o Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas é referência no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abusos. São em torno de 180 casos por mês. Alguns sinais que precisam ser observados são apontados por essa psicóloga. São comportamentos, por exemplo, de autoagressão da criança consigo mesma, né, de cortes, às vezes arrancar cabelo, situação de isolamento social dessa criança ou desse adolescente. Acho que a relação com o corpo é algo que gera muito sofrimento após uma situação de violência. Como que tu olhar para esse corpo sem se sentir violado depois disso, acho que é muito difícil para as crianças e para os adolescentes, né? Eu tô ainda, olha, abismado. Ô, Léo, você viu os números mostrados nessa reportagem? 8 crianças por dia. É o futuro da população gaúcha em risco. Porque a criança é o homem de amanhã, é a mulher de amanhã, é a população que vai fazer a nossa realidade dentro do Estado, né? E é uma... Assim, ó, é contra a mulher, é contra a criança. Não se tem mais respeito pelo próximo. Não é verdade? Que difícil, né, Glauco, a gente comentar uma notícia como essa, justamente porque são números, meu Deus,
cruéis. E destes casos, quantos, né, Glauco, de fato vêm a público, que consegue ter uma solução rápida? O pior, quantas crianças sofrem caladas até esse fato chegar até a polícia, chegar à delegacia, porque a gente sabe que muitas vezes são anos. E a gente mostrou recentemente, né, Glauco, quantos casos de crianças que sofreram abusos. Eu tô lembrando da Mirella, né? Exatamente, um caso cruel, o caso da Mirella, que terminou de uma forma trágica. Então, assim, Disque 100 é o número que tem que ligar, que tem que denunciar. Quem está sofrendo isso, está vendo a gente agora, por favor, Disque 100. Eu sei que é difícil, muitas vezes, a criança entender o que ela está sofrendo, porque a gente, muitas vezes, nós já mostramos aqui, porque elas sofrem ameaças. Claro, e justamente para não relatar esses casos, mas é importante, né, Glauco, de ligar, de fazer o Disque 100, mas eu sei, eu estou até agora, assim, meio perdido no que falar, porque é um número absurdo. É um número contra números, não há argumentos, tá? E não vem com essa história, é que nem a violência doméstica, uma briga de marido e mulher, se mete a colher. E se mete a colher na educação, entre aspas, que se dá para crianças, que na verdade muitas vezes não é educação, é violência. Até daqui a pouco, Léo. Até. Um homem ainda não identificado foi morto a facadas após uma discussão em uma parada de ônibus no bairro Presidente Vargas, na zona leste de Caxias do Sul. Quero voltar a conversar com meu colega Guilherme Fadanelli. Ele falou com o delegado que investiga o caso e agora nos traz todos os detalhes. Fadanelli. Pois é, Glauco, esse crime ocorreu por volta das 10 horas da noite de ontem, como você disse, no bairro Presidente Vargas, rua Pedro Viesser. Para quem é aqui de Caxias, para localizar melhor, fica ali pertinho da cidade universitária. De acordo com testemunhas, 2 homens começaram uma discussão na parada de ônibus que a gente vê aí nas imagens. Isso ocorreu ali pertinho da esquina com a rua Miguel Couto. Eles teriam então começado essa discussão quando um dos homens puxou uma faca e desferiu 2 golpes na região do pescoço e outro no braço dessa vítima, que ainda teve tentativa, na verdade, né, Glauco, de atravessar a rua, mas não resistiu a esses ferimentos e acabou morrendo muito próximo ali de uma lixeira onde ficou apoiado. O SAMU foi chamado, mas quando chegou ali na ocorrência, o óbito já estava confirmado. O delegado da Delegacia de Homicídios aqui de Caxias do Sul nos contou hoje pela manhã que o motivo desse crime foi realmente um desentendimento e que, na verdade, isso também envolve uma terceira pessoa, uma mulher, que teria envolvimento com esses 2 homens. Vamos ouvir o que ele nos contou. Tudo indica que foi fruto de uma discussão, sendo que o autor do homicídio e a vítima tiveram uma conversa preliminar que acabou evoluindo para uma luta corporal. Durante essa luta corporal, uma das partes acabou desferindo facadas contra a vítima fatal, que levaram à morte dessa pessoa. A vítima ainda não foi formalmente identificada, tá? Nós solicitamos a confrontação papiloscópica, visando verificar se existem registros dessa vítima, que a princípio se trata de um estrangeiro, provavelmente de nacionalidade haitiana. Eita, violência nossa de cada dia. Daqui a pouco eu volto com o Fadanelli, lá de Caxias do Sul. Muito obrigado por enquanto, Fadanelli. Olha só, a gente está recebendo várias mensagens. Nós pedimos, né? Mande o preço do combustível na sua região. E gente que está acompanhando, logicamente, o SBT Rio Grande, mandando aquela força, aquele abraço virtual, né? Por exemplo, olha só, a Michele Miller de Carazinho, ela diz que foi abastecer o carro e estava R$ 5,99. Abaixo de R$ 6,00. Tá ótimo, hein? Muito bom. Eu sugiro, se der, claro, enche o tanque. Olha só, o litro de gasolina, R$ 6,84 aqui em Caxias do Sul. Família Galhão na audiência. Olha, o Fadanelli tem um posto que o preço está bem mais baixo lá. Vai lá pesquisar que vale a pena, viu? Magali de Vale Verde, é um absurdo o que esses monstros estão fazendo, destruindo vidas de crianças, isso não tem explicação. É verdade, nós falamos há pouco aqui do caso do pai, né, que fez os próprios filhos de escudo. Bom dia, sou Heraldo Dias, eu e a minha esposa Elizabeth Dias estamos ligados no programa sempre aqui na cidade de Bento Gonçalves.
grande abraço para vocês aí da Serra Gaúcha. E olha, o preço do combustível, da gasolina, é destaque no SBT News, tá aí, ó. Preço dos combustíveis, pacote social terá custo de 38 bilhões e 700 milhões para o governo. É a proposta já aprovada pelo governo de dar incentivo, de dar ajuda, de subsidiar. Por quê? Porque o preço dos combustíveis está inviabilizando, inclusive, a atividade econômica. A crise pegou forte nesse setor. Então vai lá no SBT News e você vai ter todas as informações. E continue mandando aí como está o preço do combustível na sua região, tá bom? 12h, 24 minutos. Vamos voltar a falar sobre o crime que aconteceu em Triunfo, aqui na região metropolitana. Pai e filho foram mortos a tiros por um funcionário da empresa. E eu quero voltar a falar então com o Lucas Abate, que está desde cedo acompanhando e tem novidades de uma nova testemunha neste caso, né, Lucas? E a gente prometeu, Glauco, que vamos trazer agora esse áudio gravado por uma testemunha, provavelmente um funcionário que estava dentro da empresa e viu tudo o que aconteceu. Então prestem atenção que a gente vai rodar esse áudio agora. Não, tio, o cozinheiro lá, Ivandir, discutiu com o Joel. O Joel deu um soco no peito do Ivandir. O Anso veio gritando lá de baixo: ô, não grita com meu pai, o que tá pensando? Aí o Ivandir não gostou, o Anso gritou com eles, foi lá, pegou a arma dentro do carro, descarregou nos dois, na frente de todo mundo, cara. Na frente de todo mundo, assim, na porta do refeitório, lá na frente onde dei a camisa que ele tinha. Todo mundo correndo, locador, se escondendo para não levar tiro, e quebrou os vidros do refeitório, tudo a tiro. Lucas, 12h e 24 minutos, para quem está chegando agora, nós estamos falando de um crime que aconteceu lá em Triunfo, tá? Foi ontem à noite. Um funcionário desta empresa de locação de veículos, de transporte para trabalhadores de Triunfo, ele matou a tiros pai e filho depois de uma discussão, que, pelas informações que nós temos, seria totalmente banal. A forma como a esposa desse agressor deveria levar 1 litro de leite para a cozinha. É até difícil de acreditar, né? Mas, sim, aconteceu e o Lucas está acompanhando. Agora, esse relato, Lucas, dessa testemunha, muito provavelmente um funcionário, dá todo o cenário de pavor do que aconteceu naquele momento, né? Ô Glauco, a gente até deu a volta aqui na empresa, onde até um local perto das buscas, para mostrar aqui, ó, aquela casa azul, aquela estrutura azul que está ali atrás de mim, Glauco, é a empresa. E naquela parte de baixo, onde tem um pequeno telhado, 2 carros estacionados, era ali que o agressor vivia, com a esposa e com 2 filhos, porque além de empregado, ele também era muito amigo do dono, muito amigo do Joel, da vítima. Então o Joel cedeu esse local para ele morar. O que aconteceu ontem, Glauco? O que esse áudio nos revela? Que ontem o Joel estava ali na empresa, na parte da frente, bem perto da rodovia, onde tem um refeitório. Ele teria ido conversar com a esposa do agressor e teria cobrado ela com relação a 1 litro de leite, ou enfim, alguma entrega que ela teria que fazer. E ela não teria gostado desse tom de cobrança e relatou para o marido, que saiu daquele local, da casa dele, e foi até a frente, contornou a casa, foi até a frente, começou a discussão e atirou contra o Joel e depois contra o filho do Joel, o Anderson, que tentou defender o pai. Imediatamente, Glauco, às 6 horas da tarde, mais ou menos, ele fugiu do local. E fugiu nesse sentido aqui, ó. Vou pedir pro Cristiano Mazzoni mostrar pra gente. Tem um extenso matagal pra parte de trás, tem um açude, um campo de futebol, depois pro outro lado outro açude e, segundo o relato das testemunhas, ele fugiu nessa direção. O agressor, esse Ivandir, que é o assassino, ele usava tornozeleira eletrônica, ele rompeu a tornozeleira e até pelas informações, até pela localização, aponta que ele teria deixado essa tornozeleira em um desses açudes aqui da região. E é por conta disso que as buscas são centralizadas por aqui, Glauco. A gente viu há pouco viatura da Brigada Militar passando por aqui. Tem essa rua aqui do lado que é bem pouco movimentada, mas quem passa por ela acaba, de certa forma, sendo revistado. Os carros são verificados porque existe, claro, uma possibilidade de o agressor permanecer aqui na região se escondendo e, mais do que isso, de alguém ajudar ele a fugir desse local.
Agora, é uma área muito extensa, né? Pelo que o Lucas falou, inclusive a distância até a cidade propriamente dita, eu não sei se é numerosa a quantidade de policiais, mas é um trabalho hercúleo. E você vê o que o Lucas falou, ele tinha a tornozeleira que ele acabou rompendo. Só para recapitular, né, Lucas? Os dois se conheceram quando estavam presos, porque a vítima, o pai, né, já foi preso e eles acabaram se conhecendo na cadeia. Agora, essas buscas aí, elas estão, dá para dizer, espalhadas, mas não vai ser atividade muito fácil, né, Lucas? Durante toda a noite o efetivo foi reforçado por aqui, vários locais foram vistoriados. Agora as buscas, claro, perdem intensidade, elas são focadas em pontos mais específicos, onde se há uma suspeita, mas mesmo assim permanece. São quase 18 horas de buscas. Vamos fazer o seguinte, Glauco, vamos ouvir a delegada Sandra e eu vou dar uma circulada por aqui para mostrar mais ou menos a extensão qual o perímetro dessas buscas. Foi o que a esposa do autor informou, que ele tirou a tornozeleira, ela não sabe como, e que ele teria jogado em direção ao açude. Após isso, quando ele voltou, que ela não viu, ela só escutou os disparos, aí ela foi em direção à empresa e aí ela viu ele descendo e ele tirando a tornozeleira e jogando. Ô, Glauco. 12h29, Léo. Que caso escabroso que aconteceu em Triunfo e a busca agora, né? A busca por esse responsável, por esse assassino. Exatamente. Eu até iria perguntar pro Lucas justamente pelo fato se a esposa dele já prestou algum depoimento e se ela estava na cena do crime. Mas pelo que a delegada disse, não. Ela viu depois. Foi isso, né? Foi isso que eu entendi. Isso, ela prestou o depoimento para a polícia, disse que não sabia que o marido tinha uma arma de fogo, contou para a polícia o que teria motivado a discussão, mas disse que não viu nada sobre o momento dos disparos. Essa mulher, inclusive, voltou para cá ontem à noite, buscou alguns pertences e foi para outro local. Glauco, eu tinha dito que ia mostrar aqui, até pedir para o Cristiano Mazzoni me acompanhar, porque olha só o perímetro de buscas, tá? Que pode ter por aqui. Ali, ó, à minha direita tem a rodovia principal, é a TF10, a rodovia que dá acesso a Triunfo. Existem várias viaturas que estão do lado de lá da rodovia. O que é o lado de lá? É em direção ao rio Jacuí. Aqui desse mesmo lado que eu tô, Glauco, olha só a extensão de matagal que tem por aqui. É em direção à BR-386. Também viaturas estão circulando por aqui a todo momento. Mas como é uma área muito extensa, em alguns pontos é um mato fechado também, tem muitos açudes, isso, claro, acaba dificultando e bastante a localização dos policiais. Um detalhe que é importante, Glauco, até a gente perguntou aqui, esse homem, esse Vandir, ele seria um conhecedor da área, sabe muito bem para poder se esconder, né? Aqui, algumas rotas de fuga, para poder se esconder. E olha, Glauco, talvez não. Por quê? Porque ele morava há apenas 2 anos aqui na região. Ele é de Canoas, da região metropolitana, e estava há 2 anos aqui na região. Então se tem uma expectativa até de que ele não consiga fugir por muito tempo ou se esconder por muito tempo. Primeiro, porque não conhece muito bem essa zona. Segundo, tá frio, choveu pela manhã. E terceiro, não tem ninguém, pelo menos que se saiba, prestando algum tipo de apoio para ele. Até esse local que a gente está aqui, Glauco, é um paradouro, uma espécie de paradouro de diversos caminhões que vem para a região do Polo Petroquímico, para Montenegro, para a cidade de Triunfo mesmo. Então é uma região bastante movimentada. Diversos seguranças da própria empresa passam por aqui, estiveram aqui à noite, mas não viram nenhuma movimentação desse criminoso, Glauco. Agora, é claro que quem mora naquela região ali deve estar muito preocupado. Eu até gostaria de ouvir de novo esse trecho que nós temos da conversa de um possível funcionário, né, que seria uma testemunha. Ele acompanhou pelo que ele descreveu no áudio. Vamos ouvir de novo, porque revela todo o pavor, o pânico daquele momento em que o criminoso estava atirando e cometeu os crimes. Vamos ouvir. Não, tio, o cozinheiro lá, Vandir, discutiu com o Joel deu um soco nos peitos do Vandir. O Anso veio gritando lá de baixo, não grita com meu pai, o que tá pensando? Aí o Vandir não gostou, o Anso gritou com eles, foi lá, pegou a arma dentro do carro, descarregou nos dois, na frente de todo mundo, cara. Na frente de todo mundo, assim, na porta do refeitório, lá na frente onde dei a camisa aquele dia. Todo mundo correndo, locador, se escondendo pra não levar tiro, quebrou os vidros do refeitório, tudo a tiro.
Bom, resumiu tudo essa conversa que veio por uma rede social, né? E que a polícia acabou tendo acesso. Bom, todos os detalhes, né? Tudo que a gente tiver de novidade também no segunda edição. Por enquanto, muito obrigado, Lucas Abate, que acompanhou esta manhã em Triunfo essa repercussão deste caso, deste duplo assassinato. 12h33. Uma carga milionária de cigarros foi apreendida no litoral. Os detalhes no Giro de Notícias pelo Estado. 300 mil maços de cigarros eram transportados em uma carreta-baú em Torres ontem à noite. As 600 caixas foram avaliadas em R$1,5 milhão de reais. O motorista, de 42 anos, trazia a mercadoria do Paraná. Da casa para a cadeia. Em Canoas, policiais prenderam um traficante em flagrante. Na residência foram apreendidas cocaína pura, pinos de cocaína prontos para venda, maconha, munição, dinheiro e anotações do tráfico. O homem foi preso durante a ação da Polícia de Combate à Violência Doméstica. Na Restinga, aqui em Porto Alegre, 2 homens foram presos por tráfico de drogas. Eles levavam maconha e carregavam uma arma de fogo com numeração raspada. A droga era vendida em bocas de fumo do bairro. E aí, hein? Como é que tá o preço do combustível na sua região? Você viu que tá baixando, hein? Tem posto que tá cobrando menos pelo litro da gasolina? Não é mentira. E a gente pediu para você mandar aí, na sua cidade, na sua região, como está o preço do litro do combustível. Tem muita gente mandando mensagem. Olha só, o Mauro Roberto de Três Coroas está pedindo um abraço para a família, para a esposa Angelita e a Sofia. E para o Bruno. Grande abraço para vocês aí. Tem mais mensagem. O Alex Almeida de São Leopoldo dizendo o seguinte, ó, tá 6,79, aqui não baixou, ele disse, lá em São Leopoldo. É que não é assim, ó, linear. Os preços baixam às vezes num posto, não baixam no outro. Enfim, fica de olho, porque a tendência é baixar ainda mais e em vários locais. Meu nome é Jéssica, sou de Portão, sempre ligada no SBT. Queria que o Glauco mandasse um beijo para mim e para minha filha Isabelle. Beijo para você e para a filha Isabelle, as duas nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência. Olha só, Parobé. Um abraço para Parobé. Todo mundo lá em Parobé na nossa audiência. Adriana Pina da Silva, de São Borja. Abriu sol em São Borja. A questão lá não é o combustível, era o sol que estava faltando. Que bom, né? E a Michele, ela está acompanhando o jornal. Ela é do Rio Grande do Sul, da cidade de Três Passos. E o preço da gasolina, ela diz que está R$ 7,69. Eu estou enlouquecendo o diretor de Márcio, que eu falo um pouco da gasolina, outro um pouco do clima, ele já não sabe mais para onde vai. Olha só, tomara que melhore os dois, né? Mas o que está de frio aí fora, meu amigo, e vai esfriar ainda mais. A tendência é de muito frio a partir de hoje. 12h36. Atenção! Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que criminosos colocam fogo em uma loja em Venâncio Aires, no Vale do Taquari. Hoje foi preso um dos suspeitos. Guilherme Fadanelli tem as informações. Fadanelli, por favor. Olha, Glauco, segundo a polícia, hoje foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e outros 6 de busca e apreensão. Um dos suspeitos foi preso. Na sexta-feira passada, uma loja foi destruída após um incêndio criminoso. E olha o detalhe, Glauco, o estabelecimento pertence à esposa de um policial militar. Os suspeitos já foram identificados, entre eles o mandante do crime. Essa ação, segundo a polícia, essa ação dos bandidos, foi uma represália a uma apreensão feita pela Brigada Militar na semana passada, no dia 22 de junho, quando foram apreendidos quase 5 quilos de cocaína lá na cidade, dando um prejuízo estimado de R$220 mil aos criminosos. Aí eles fizeram, então, essa retaliação
colocando fogo na loja da esposa de um dos policiais. Essa quadrilha, Glauco, ela tem braços que atuam, além de Venançoar, em outros municípios do Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari e também no Vale dos Sinos. A gente encerra essa notícia, Glauco, só falando o seguinte, ó, a polícia segue ainda na busca de mais uma pessoa. O nome dele é Alan Eduardo Rodrigues, ele está foragido e a polícia agora concentra as buscas para achar o paradeiro do Alan. Volto contigo. É esta imagem que nós temos nesse momento, Fadanelli, na tela, então seria este o fugitivo, o Alan, né? Quem tiver informações, por favor, que possa ajudar a Brigada Militar, a Polícia Civil. Essa é a imagem, então, de um dos envolvidos no crime. No caso, este está foragido. A polícia está atrás, então, do Alan, quem puder ajudar. E olha a pose, né? Bom, diz tudo. Não precisa descrever mais nada. Meio-dia, vamos lá, 38 minutos. Vamos falar de estrelas. As estrelas do SBT, os astros. Meu amigo, o SBT promoveu um encontro entre publicitários, anunciantes e parceiros comerciais ontem à noite. E por falar em estrelas, 2 estrelas nacionais de um dos programas mais queridos do público vieram à capital para o evento. Vamos ver. Estrelas da programação vieram de São Paulo para falar ao mercado publicitário gaúcho, como os apresentadores do programa Esquadrão da Moda. A gente conseguiu tocar lá dentro de cada mulher, trazer a essência dela, trazer a autoestima dela de volta. Esquadrão da Moda tá vindo com tudo. Esse ano já foi diferente, mas ano que vem será melhor ainda. Aguardem. No palco, o assunto eram as atrações do SBT, de todas as áreas: entretenimento, esporte e jornalismo, como a plataforma SBT News. O universo de fake news que a gente vive, desinformação, dá um jornalismo de boa qualidade, checado, apurado. É uma obrigação nossa e algo que o leitor está reconhecendo pelo 2º ano que a gente aparece como principal veículo no índice da Reuters de credibilidade. Pratas da casa também participaram do encontro e contaram um pouco dos bastidores da televisão. Bruna Colossi, do Masbá, recepcionou o público e mediou o bate-papo. O SBT aqui no Rio Grande do Sul, ele foca a cultura local. Então a gente sempre costuma dizer que assim, a ideia é que o telespectador assista e possa esquecer dos problemas durante os programas, né? Soluções para o mercado e o avanço do digital também foram temas debatidos. O objetivo principal do evento foi reconectar o SBT com o universo publicitário após 2 anos de pandemia. É um mercado publicitário muito importante para o Brasil e também do ponto de vista de economia. Então, para nós é muito importante estar próximo desse mercado, anunciante, próximo das agências que fazem um trabalho muito importante aqui no mercado gaúcho. Olha, foi muito legal e saber que as pessoas nos olham dessa forma também. Porque a gente faz entretenimento com responsabilidade, dá informação, faz a checagem e a gente muitas vezes acha que está fazendo muito bem. E a resposta que vem da parte externa é de que isso realmente é assim mesmo, que está funcionando. Muito obrigado pela sua audiência. Você, anunciante, pode confiar que o que nós temos aqui é competência e também responsabilidade. Foi muito legal, olha, o feedback, né, o retorno que nós tivemos de São Paulo, do Rio, que nós temos de todo o país a todo momento. É a grande recompensa, realmente. Aliás, por falar em retorno, a gente pediu para você mandar a sua mensagem e, é claro, está chegando aqui, ó, aos montes. Por exemplo, a Jéssica Antonello, ela diz que adora o programa, que assiste, está acompanhando a questão do preço dos combustíveis e também faz propaganda. Já conseguiu um monte de gente para nos acompanhar aqui. Muito obrigado, Jéssica, beijão. Olha, realmente isso nos enche de orgulho. A Rosana mora em Osório, manda um beijo pro meu marido. Eu vou mandar um abraço, pode ser, né, Rosana? Eduardo de Amaral, estão sempre nos acompanhando. Boa tarde.
Sandro Correia Fronhofer de Jaguari. Oh, meu conterrâneo de Jaguari, Sandro, um abração, sempre ligado no SBT Rio Grande. Faz frio em Jaguari, aqui também faz frio, aliás, em todo o estado está fazendo muito frio. Vem se aquecer com a gente aqui no SBT Rio Grande. 12h42. Agora, preste atenção nessa história. Em Tenente Portela, no Noroeste Gaúcho, a polícia investiga o caso de uma professora que mordeu a mão de um aluno de 4 anos. Nós falamos isso aí, inclusive, no SBT Rio Grande ontem, né? A prefeitura criou uma comissão que pode decidir pelo afastamento da educadora. Veja agora na reportagem da Luciane Como. A mensagem de áudio foi enviada junto com a foto da mordida na mão da criança de 4 anos. Eu, como diretora, não deveria ter feito o que fiz. Não mordi forte, só apertei, como quando a gente brincava, quando criança, de fazer reloginho no amiguinho que estava brincando. Só isso que eu fiz. Mas, infelizmente, eu tinha vontade de morder de verdade, porque o seu filho foi muito mal criado com os coleguinhas hoje. O caso ocorreu nesta escola municipal em Tenente Portela, no interior gaúcho. A agressão surpreendeu a mãe, que prefere não mostrar o rosto. Ela, como diretora, deveria ter entrado em contato com nós, ter chamado nós no mesmo momento lá na escola e ter explicado a situação, ter botado ele de castigo, não ter mordido a mão, porque elas estão lá para educar, não para fazer isso. A família denunciou a diretora à polícia, que está analisando as fotos e o áudio. Se comprovados os fatos, ela pode então responder em tese pelos delitos tipificado no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele tipifica a conduta de submeter criança ou adolescente sob sua guarda ou vigilância, que esteja sob sua guarda ou vigilância, a vexame ou constrangimento. E também a lesão corporal, né? A Prefeitura de Tenente Portela criou uma comissão para conduzir o processo administrativo que pode decidir pelo afastamento da educadora. Mesmo sem uma determinação, a diretora se ausentou voluntariamente das atividades desde a última sexta-feira. A mãe conta que trocou o filho de escola. Eu pensava, eu vou trabalhar, o meu filho vai para a escola, vou ficar tranquila. Só que depois que aconteceu isso, eu não fiquei mais tranquila. Apertou muito o coração, eu ainda não entendi direito o porquê ela fez isso, porque a gente não entende. Por mais que ele mordeu a coleguinha, para que ela fazer isso? Gente, nós conversamos ontem, Léo, sobre esse caso, né, insólito lá de Tenente Portela, de que educar é uma coisa, agora isso aí é violência, não tem fundamento, não tem cabimento e que bom que está sendo apurado. Agora a gente espera o desenrolar dessa história, né, Léo? Totalmente. Ainda bem que a polícia, a partir de agora, inicia essa investigação. Mas eu tenho uma pergunta, Glauco. Que brincadeira é essa que criança faz de reloginho? Eu nunca vi essa brincadeira. Não é do meu tempo. Exatamente. E ela, no áudio, diz que, de fato, mordeu porque a criança incomodava. Agora, qual criança com 4 anos não é agitada, não quer brincar, né? Tem toda aquela energia de criança mesmo. Por isso que na escolinha ela vai para conviver com outras crianças, ela vai ali para poder se socializar e aí entra o papel dos professores. Mas eu fiquei, meu Deus, revoltado com isso, porque imagina, Glauco, você deixa um filho na escolinha para trabalhar e essa criança volta agredida com uma marca do tal do reloginho que eu nunca vi na vida isso. Agora, Glauco, eu vou trazer um relato pessoal. Eu, quando ia na escolinha, lá em Cruz Alta, uma escolinha pública, muitos anos atrás... Faz tempo. Muito tempo. Eu também cheguei a ser agredido. Na época, a professora, para fazer as crianças dormirem, sabe o que ela fazia? Ela pegava o pão, colocava no leite e colocava na boca das crianças e chacoalhava e forçava a dormir. Hoje, é claro que eu vejo que isso me deixou um trauma, eu tinha medo. Ô, Léo, mas o que tem a ver? Botava o pão molhado no leite e chacoalhava a criança para fazer dormir? Exatamente, para a criança não falar, e daí chacoalhava e fazia a criança dormir. Mas que brutalidade. Uma brutalidade total. Na época, aquilo era visto como talvez algo até normal, infelizmente as coisas evoluem, mas hoje eu vejo, óbvio que não é algo normal, é óbvio que isso tem que ser falado. Eu tinha muito medo dessa professora e tinha medo de ir na escolinha, tanto que depois eu não fui mais na escolinha, e quando eu fui para a primeira série, eu tinha um trauminha ali de ficar
na escola, queria voltar para casa. Então, tipo, eu sei o que uma criança sofre depois, que é um trauma que fica, é um medo, porque é um adulto fazendo algo com uma criança que não tem ali o poder de reagir, de se defender. Gente, nós estamos falando de 2022. O Léo, quando era criança lá... Estou falando de 1990. Tempo. Tá, então, e da minha época, mais tempo ainda. E você já deve ter ouvido falar, bota de joelho no milho, porque isso era costume. Os anos passaram, o tempo mudou. Agora é outra forma de encarar a educação. Exatamente. E ainda bem que é outra forma. Isso aí está fora de contexto. Até porque, né, Glauco, a própria creche, né, que a gente chama a escolinha, ela tem um papel diferenciado em relação a alguns anos atrás, quando a criança ia lá para brincar, para se descontrair. Hoje não, ela tem um papel de socializar, de aprender já com 4 anos ali alguma coisa, alfabeto, números, ou seja, o papel da escola também mudou e tem um papel fundamental para ajudar os pais. Tá, eu quero saber o seguinte, rapidinho, tá frio aí na redação, Léo? Glauco, tá frio, né? Mas você sabe que aqui no Morro Santa Teresa, quem mora nessa região sabe que aqui tem uma outra previsão do tempo, né? Tá com bastante vento e tá frio. O vento piora tudo e o pessoal tá mandando mensagem. Olha a imagem ao vivo agora de Porto Alegre, imagem aqui do Morro Santa Teresa, aqui do prédio do SBT, a câmera tá balançando. Porque tem vento, sim, é aquela camada de nuvens que não deixa o sol ultrapassar, né? E isso piora ainda mais as coisas. E é em todo o estado, o frio está em todo o estado. Por exemplo, a Gislaine, ela é aqui de Gravataí, diz que é muito fã do programa e diz, ai, aqui tá frio. Gislaine, aqui também, viu? 12 graus a gente está vendo ali na tela, mas a sensação é de frio muito mais intenso. Depois da chuva, a temperatura caiu, como eu disse, aqui no estado. Na capital o tempo começa a abrir, mas está difícil ali por causa daquelas nuvens. E até sexta-feira o sol deve predominar. Como a gente antecipou ontem, tem previsão de instabilidade e chuva para o fim de semana. A coisa não fica muito tempo. As coisas mudam muito rápido aqui no estado. E já que estamos vendo imagens ao vivo aqui do Morro Santa Teresa, da cidade de Porto Alegre, nós queremos fazer uma correção, tá? Ontem nós falamos da instalação dos quiosques na orla. A gente mostrou na orla ali do Guaíba, né? Vários quiosques, são 8, eles já foram instalados e os permissionários foram escolhidos pela concessionária e não pela prefeitura, como dissemos. A empresa GAN3 Parques já iniciou a entrega das chaves e agora cada locatário começa a instalar seus equipamentos. Assim que eles estiverem com tudo pronto, podem abrir ao público e ainda não há uma data para isso ocorrer. Sobre o valor que citamos, a concessionária, responsável pela revitalização e administração do Parque Harmonia e do trecho 1 da Orla do Guaíba, realizará melhorias e a operação do parque, que terá o custo estimado de 281 milhões ao longo de todo o contrato. A gente também está na expectativa para mostrar mais essa atração aos porto-alegrenses. O nosso belo Guaíba, aí sim vai ficar ainda mais bonito. 12h51. Aos poucos, a economia vai dando sinais de recuperação no Brasil. Somente em maio foram criadas mais de 200 mil vagas de empregos com carteira assinada. José precisou abandonar os estudos e procurar emprego depois que a filha Valentina, de 2 anos, nasceu. Antes, ele trabalhava na informalidade. No mês passado, a tão sonhada vaga com carteira assinada chegou nesta empresa de crédito. É um orgulho enorme, ainda mais hoje em dia que está numa dificuldade, assim, entre aspas, para conseguir um emprego com carteira fixa, tudo certo, né? 277 mil empregos com carteira assinada foram criados no Brasil em maio. Os serviços foram responsáveis por quase metade das contratações. As áreas da comunicação, financeira, imobiliária e administrativa foram as que mais abriram vagas. Mesmo com as diversas crises econômicas, nós estamos atingindo patamares, os maiores patamares dos últimos 10 anos. Com esse resultado, alcançamos um total de 41.728.858 postos de trabalho, o maior número de empregos formais, um recorde na história do Brasil. Este ano, a meta do governo é gerar mais de 1,5 milhão de vagas com carteira assinada. Para este economista da PUC do Rio Grande do Sul,
a economia recuperou o patamar pré-pandemia. A economia brasileira tem que voltar a crescer e voltar a se expandir com taxas maiores, aí num nível maior que nós tínhamos, né, antes da pandemia acontecer. 7,21, por falar em economia, 7,21 o litro do combustível? É o que diz o Ander Santos em Tapes. Meu Deus, dá para ver que não é todo lugar que o combustível baixou, né? A gente pediu para você mandar o valor do combustível e o Matheus Pacheco Medina, que é de Cachoeira do Sul, diz que é fã do programa, não perde um dia e a gasolina lá está 6,49. Um abraço e parabéns pelo melhor noticiário do Rio Grande do Sul. Essa é a melhor declaração que a gente pode ouvir, tá? E em Jaguarão, muito frio, diz a Suelen Araújo. E a gente viu aí, não é Jaguarão, é Jaguarão, Jaguari, tudo que é lugar, é todo o estado do Rio Grande do Sul. Concluído o inquérito que apurou a queda de um carrinho de montanha-russa em Imbé, no litoral norte. Os proprietários das empresas e o engenheiro mecânico responsável pelo parque foram indiciados por lesão corporal dolosa. Pena prevista para esse crime é reclusão de 1 a 5 anos. Em fevereiro deste ano, 4 pessoas ficaram feridas depois que um carrinho se desprendeu da montanha-russa em movimento. Imagina, né? Que cenário de pavor, então, agora, este resultado de indiciamento. São 12h54, agora um recado importante para você. Chegou a hora de você conquistar o tão sonhado AP. E a Tenda vai te ajudar. São apartamentos de 1 e 2 dormitórios em condomínios fechados, com lazer, segurança em diversas regiões de Porto Alegre. Canoas também e Cachoeirinha. Você sabia que com uma parcela de apenas R$ 499, você poderá se livrar do aluguel? A entrada é facilitada em até 72 vezes e financiamento pelo programa Casa Verde Amarela, com subsídio de até R$ 47 mil. Bom, né? A construtora Tenda já realizou o sonho de mais de 120 mil famílias. Agora chegou a sua vez. Ligue para 3535-7800, 3535-7800, o telefone que está aqui, e fale com um consultor especializado para saber mais. Tenda, sua próxima conquista. Com muito frio, com muito esporte, nós encaminhamos agora a fase final, segundo tempo, digamos assim, do SBT Rio Grande. Vamos falar muito de Inter e Grêmio, o Matheus Schenck está lá no Beira-Rio, então que o esporte entre em campo. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro. Saque instantâneo. Eu posso dizer que no MrJack.bet me dei mal em relação ao Inter, tá? Porque eu tinha certeza que o Inter poderia conseguir um bom resultado no Chile contra o Colo-Colo. Mas não foi assim. Eu imagino como tá o Marcinho e agora eu tô vendo o nosso time lá no Beira-Rio. O palco é sensacional. Nosso time é meia boca, tá? Mas o palco é sensacional. Matheus Schenck. Glauco Paza, boa tarde de novo para você, boa tarde a todos. Nosso time é muito bom sim, tão bom quanto esse friozinho gostoso aqui no Beira-Rio, né, Marcinho? Tá muito sim. Agradável aqui. Olha, tá um clima praieiro, né, Marcinho? Tá ótimo, tá ótimo. Aliás, ótimo vai ficar o Beira-Rio na semana que vem, nessa arquibancada aqui, toda ela, o coração do gigante, é onde fica o pessoal lá da Popular, da 12, das torcidas todas, fico, enfim, Nação Independente, tô falando de todas, né, senão depois pode... A Força Feminina, vai ser um jogo inesquecível pro Internacional e a gente vai conseguir, sim, aí a remontada, tá? Vamos conseguir a virada e já vou arriscar placar, já vou botar lá no... MrJack.bet, né? 5 pila, vai. Então 5 reais. Cincão só? Cinquinho. Oh, é o mão que de dá, vaca. né? É o que dá agora. 5 reais. 3-0 pro Colorado. E o gigante rugindo e pulsando semana que vem. Pode escrever aí. Ô, Schenck. Ô, Glauco, seguinte, olha só, a gente... Vai, fala. Ele tá apostando 1 litro de leite, 1 litro de gasolina.
É muito pão duro esse Marcinho, verdade. Pelo amor de Deus. Que isso? Desculpa aí, viu? É pão duro mesmo. Mas olha só, Glauco, a gente vai chamar os melhores momentos desse jogo, que pro Inter são os piores, né? Os gols do Lutero e do Solari. Mas seguinte, a gente vai mostrar os melhores momentos, mas eu quero saber do Marcinho. Marcinho, tenho certeza que tu vai estar aqui no Beira-Rio na terça-feira que vem, 9h30. Vai estar frio, mas o frio não vai espantar o torcedor. Eu quero saber, para o cara que está nos olhando aqui agora, por que ele tem que vir aqui semana que vem? Me diz. Em primeiro lugar, porque ele é colorado, obviamente. E Colorado sempre acredita no time, sempre acredita no clube, tem que pensar sempre positivamente com relação àquilo que é feito dentro do Internacional. E também ter muita fé no trabalho do Mano Menezes, no trabalho dos jogadores, confiar nesses atletas que nós temos aí. Vai voltar o Bustos, vai voltar o Depena. Com certeza o Internacional vai fazer um grande jogo, vai ir pro abafa, aquele abafa dos 10, 15 minutos ali no início do jogo, vai conseguir fazer o seu primeiro gol e a gente vai sair com a classificação daqui. Então o torcedor tem que confiar em tudo isso, confiar que o Internacional, a gente já viu o Inter jogar muito mais. Contra o Flamengo, por exemplo, é uma atuação contra o Flamengo, que contra espelho, né? o Curitiba. A gente tem que se apegar a esses jogos aí que o Internacional fez, esses grandes jogos que o Internacional fez, para acreditar sim que nós vamos conseguir aí a classificação. Ontem teve ainda a situação da arbitragem, né? O Inter reclamou bastante internamente da atuação do árbitro Patrício Lustô, né? Que anulou o gol que seria do Estevão, num toque de braço do Edenilson. Mas semana que vem, Glauco, eu tenho certeza que o Beira-Rio vai se impulsar. Tá. E acho que o estádio vai ser o diferencial para esse confronto, viu? Eu imagino que sim. Vamos botar o lance aí, ó. Tá rodando neste momento o lance da bola tocando no braço, né? Isso seria na questão da origem do lance e aí depois ele acabou sendo anulado o gol, né, Schenck? É isso? Pois é. Vou ser coerente, tá, Glauco? Algumas semanas atrás eu reclamei que o Inter teve aquele pênalti a favor contra o Botafogo e que pra mim não era pênalti, tá? Que a bola toca no braço do Felipe Sampaio. Como assim não foi pênalti? Pra mim não é pênalti. Tá, a regra... Mas calma. A regra diz que é pênalti. Então a regra diz que ontem é falta, porque ela bate no braço com o braço aberto. Então, mesmo não tendo na barriga do Ed, foi o que aconteceu com o jogador do Botafogo. Não brigue. Ou seja, se foi pênalti lá, ontem também era falta. A arbitragem acerta na regra, mas a gente podia discutir a regra, viu, Glauco? Só que essa discussão daí iria muito longe, viu? Não tem tempo, viu? Vamos deixar assim, tá? Mas a gente tem como ouvir o comandante? Glauco. Vamos ouvir o comandante? Glauco, seguinte, só antes de ouvir o comandante... Fale. Eu só quero deixar claro pro torcedor colorado o que o Inter precisa fazer para a semana que vem sair daqui do Beira-Rio classificado. O quê? A gente tem a telinha aí de projeção, porque o Inter vai precisar vencer por 3 gols de diferença, lembrando que não tem prorrogação, não tem o saldo qualificado como diferencial, ou seja, se o Inter fizer 3-0, classifica. Se fizer 2-0, 3-1, 4-2, vai para os pênaltis. Qualquer outra situação da Colo-Colo. Pênaltis, o Marcinho não quer nem saber, né? Quer nem saber, irmão. Pelo amor de Deus, aí eu tenho que ficar tomando 5, 6 remedinhos aí pra regular a pressão. Não, a gente vai ser nos 90 minutos, tá? Nos 90 minutos. É só cuidar daquele rapaz do extrema-direita lá, Solari, já no início do jogo já dá uma chegadinha nele, joga ele aqui pro lado do coração do gigante aqui, ó, uma chegadinha nele pra ele já saber com quem ele tá lidando. Agora tem VAR, não dá pra fazer essas coisas. Aquela malandragem, né, irmão? Aquela chegada... Tá, seguinte, Glauco Paz, agora sim, vamos ouvir o que disse o comandante, e não só ele. Alan Patrick também se mostrou confiante pro jogo de volta no Beira-Rio. Se liga só. Fizemos um jogo abaixo e... demoramos um pouco, ou avaliamos muitas vezes mal as condições de se jogar, porque o campo é um campo que oferecia poucas condições para jogar o jogo que costumamos jogar. A gente acredita totalmente porque nosso elenco é muito qualificado e vem de grandes atuações em casa. Pois é, em casa, aqui no coração do gigante, o Inter vai ter que fazer essa remontada. E você pode estar aqui, viu? Garanta sua cadeira no coração do gigante e conte com toda a comodidade e os serviços exclusivos da melhor área do estádio. Entre em contato pelo número que está aí, ó, 51 3392 1000 e seja um colorado do coração. Um colorado do coração, assim como é
Marcinho Black, que vai estar aqui semana que vem e vai estar aqui confiante num 3-0. 3-0, tá? Vamos mentalizar isso aí. Eu tava lembrando mais cedo na redação da Copa do Brasil 2008, lembra? Quando o Inter tomou 2-0 do Paraná e fez 5-1 aqui. Exatamente. Inclusive, um dos nossos parceiros da Mr. Jack Bet, o Índio, estava em campo. Esse espírito que eu imagino que o Inter vai precisar, né? Essa remontada, esse espírito guerreiro como o Índio tinha, né? Tem que ficar repetindo, inclusive esse jogo aí e outros que o Internacional conseguiu reversão, né? Mostrar para o grupo de jogadores o tempo todo, isso aí para o pessoal já começar a mentalizar lá no quarto deles. Nós vamos 3-0. O Marcinho vai ganhar 10 mil. Mr. Jack Bet. Vai ser difícil, apostando 5 pila, vai ser difícil. Então não tem como o Internacional não sair daqui aí classificado para a próxima fase. O caminho é bom para a gente poder chegar ao título, ao bicampeonato. Tá? O caminho aí tá trilhado para a gente chegar. Mas esse jogo é o divisor de águas do Esporte Clube Internacional. E a gente estava lembrando, né, Glauco? O Inter do Mano Menezes fez, por exemplo, 5-1 no 9 de outubro, aqui no Beira-Rio. Venceu o Coritiba recentemente, sexta passada, por 3-0. São resultados que levariam a classificação ao Internacional na próxima semana. Ou seja, motivo para acreditar, eu acho que tem. E tu, Glauco, me diz, tu ainda não falou nada. O que tu acha? Eu acredito que dá. Agora, a remontada que vocês inventaram, é bonito, remontada. Não sei se é remontada, eu acredito na virada. Acho que o Inter consegue fazer, tá? Remontada, não sei onde é que tirar isso aí, não. Não sei. Não, mas o Marcinho deu motivos interessantes. Remontada. Tem o Bustos de volta aqui, O Bustos é um diferencial nesse time. O Depena, que ontem foi desfalque de última hora. O Moledo, sendo titular, é uma força tanto na zaga quanto na bola parada ofensiva. Verdade. Motivo tem, né? Muitos motivos o Internacional tem para a remontada, para a gente conseguir reverter essa situação. E o maior deles, linda, o torcedor colorado. Esse aí vai carregar o time no colo. Colo-colo. Colo-colo. Entendeu? Vai carregar o time no colo e vai nos levar aí aos píncaros da glória. Meu que isso, velho? O dicionário tá pegando. Que é isso? Estudou? Foi direto no dicionário lá, Pô. O Marcinho, ele tá com o dicionário aqui no bolso, ele tá com a Aurélia aqui. Legal. Ô, Marcinho, só destacar um detalhe, né? O Inter deve ir com reservas agora contra o Ceará, em Fortaleza, no sábado, para ter força máxima, foco total no Colo-Colo, né? Está correta a decisão. Está correta a decisão aí da comissão técnica e da direção do Internacional. Eu acho que a gente tem que focar na Sul-Americana, é como eu venho falando. A Sul-Americana é o campeonato que o Internacional vai ganhar ou tem que ganhar nesse ano. O Campeonato Brasileiro a gente está muito bem, tá? Mas eu penso que chegou a hora de um grande título. E o grande título possível, hoje, eu acredito que seja a Copa Sul-Americana, o bicampeonato da Sula. E neste sábado a gente tem Ceará e Inter, né? E um cara que fez história, jogou muito nos dois times, embora hoje o torcedor colorado não goste muito dele, é o Thiago Galhardo, né? Que ontem esteve num evento em São Paulo e mandou a braba, mandou aquele sincericídio, sabe, Glauco? Ele foi muito sincero quando perguntado se queria ou não voltar pro Inter. Fala aí, Thiago Galhardo. Não quero voltar não, mas tudo indica que sim. O Inter, todo mundo sabe que eu tenho contrato com o Inter, não é um desejo meu, mas por outro lado, esse tempo fora me fez sentir saudade dos meus filhos, fiquei 9 meses e meio sem vê-los. E a única coisa que hoje mexe e motiva para poder voltar. Desejo permanecer fora, viver, ter vivência. E aí, Shen? Pois é, né? Fica difícil. Lembrando que o Galhardo tem contrato com o Inter até o final do ano. O Inter precisa de um atacante, mas ao que tudo indica, não vai ser o Galhardo. Desse jeito vai acabar sendo escanteado, né? Vai ficar treinando até o final do ano só e sem jogar. Alvorada nele. O Inter precisa fazer um negócio, precisa achar um interessado no Thiago Galhardo, Glauco. Olha só, sabe quando termina o casamento, cada um para um lado e vai um abraço? Vai um abraço pro Thiago Galhardo. Aliás, vai mais um abraço pro Matheus Schenck e outro abraço pro Marcinho. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela participação e que realmente aconteça. Desse Beira-Rio aí, desse belo cenário, virá uma panela de pressão no jogo da volta contra o Colo-Colo. Olha só,
Um gol aos 45 do segundo tempo já transformou a história inúmeras vezes. Imagina se você tivesse acreditado no seu palpite até o último segundo. Você poderia transformar a sua história também. E pode. Faça como o maestro tricolor Douglas e o guerreiro colorado Índio e venha para MrJack.bet. É isso mesmo, mrjack.bet, onde palpite certeiro vira saque instantâneo a qualquer momento, em qualquer lugar. Desafie-se com MrJack.bet. E agora, senhoras e senhores, o nosso convidado pra lá de especial, César Fabris. Quanto tempo não que te vejo? acredita e muito na classificação do Inter. Desculpa, tá errado. Tá errado. Até gostaria que continuassem falando do Inter. Eu tava adorando a pauta. Eu tava adorando o otimismo deles. Não, o cara é muito, olha, é secador daqueles que... Bom, mas vamos lá. Vamos falar de Grêmio, que é o que interessa aqui com o César Fabris, porque afinal de contas, tivemos mais uma vitória tricolor contra o Londrina. Uma vitória que convenceu, César, ou não? Gol tá aí do Biel. Não convenceu, mas... Sinceramente, na Série B eu já rasguei a cartilha. Eu quero subir de qualquer jeito, não tem que convencer. O torcedor tá aos poucos assim também. Tá, mas você acha que a crítica ela diminuiu depois dessa vitória ou não? Não, as críticas não. Tanto que depois do jogo, eu tava ali na coletiva do Roger, que teve de torcedor mandando recado, fora Roger, não aguentamos mais, é muito ruim, não vejo evolução. Eu também não vejo evolução, mas eu pelo menos estou vendo resultados. Que é o que importa hoje, né? Tá, é o fogo amigo, né, que a gente chama, né? O fogo amigo, mas que em se tratando de técnico, a gente sabe que tem. Dentro do próprio clube, algumas vezes as pessoas torcem contra justamente para substituir o em ano de eleição ainda, hein? Agora, para quem não acompanhou o jogo, a gente está vendo os melhores momentos aí. O Grêmio, ele criou pelo menos, César? Não criou muito, viu? Não criou muito. O Grêmio foi certeiro, tanto que achou o gol. Eu vou dizer achou o gol porque o Diego Souza deu um passe fantástico, né, pro Biel. Aí o Biel ali foi certeiro o Biel. Acabou na hora certa tirando do goleiro e fazendo gol. Mas depois o Grêmio começou a ter nervosismo. O nervosismo tomou conta novamente do Grêmio. Pois é, isso chama atenção. Jogando em casa, né, com o gol. Público baixo. Não é 11 mil pessoas assim, de gente vaiando, enfim. Nada. Mas é que eu vejo assim, ó, do meio pra frente, é o psicológico. Cabeça, né? E o que eu gosto muito de conversar com os jogadores do Grêmio é muito, principalmente os que ficaram. Eles carregam muito o ano passado. Né? E os que chegaram agora estão começando a entender que ano passado estava muito pesado. Tanto que alguns jogadores falam, eu não estava ano passado aqui, tem que ser uma vida nova, mas o torcedor não consegue. Tá. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Mas deixa eu falar o seguinte, ó. Jogadores do Grêmio, hoje é dia 29 de junho de 2022. Tá na hora de fazer 2022 acontecer. Chega de viver de 2021. É difícil, eu sei. E no domingo lá em Salvador, vai ser aí a prova dos 9. Aí eu quero ver. Bom, mas o que interessa, no momento, o Grêmio tá no G4, se mantém uma série invicta. Isso é muito importante. Vamos ver o que o Roger falou depois do jogo? Comandante, fala, seu Roger. Os jogos de invencibilidade elevam a moral do grupo. As vitórias, sem sofrer gol, elevam a moral do grupo. Por mais que a gente não busque não absorver o que vem de fora, dessa atmosfera positiva em função dos resultados da permanência dentro do G4, geram uma atmosfera positiva pra gente. Então não muda, nós não vamos subir em julho. Eu falei isso agora, falei exatamente isso pros atletas. O Cruzeiro e o Vasco ganharam, se não me engano, 5 ou 6 jogos por 1-0. Pois é. Vencer sempre é bom, a confiança e tal, mas tá faltando confiança pro Gabriel Grando, o ex-Chapecó, porque ontem deu uns probleminha ali, Ontem faltou. Vamos dar uma olhada aí na imagem, ó, do goleiro do Grêmio. Ontem faltou. Eu não sei o porquê, mas foi pela primeira vez que eu vi ele nervoso. Isso que ele tá no terceiro, quarto jogo seguido e vai continuar entre os titulares. Pela lesão do Breno, né? Ele ganhou sequência. E vai continuar agora, porque o Breno teve outra lesão. E quando eu vi ele saindo, até no primeiro lance que nós acabamos de mostrar para os nossos telespectadores, a primeira saída de bola dele, eu ainda falei pro meu colega que estava do lado assim, tá nervoso. E dito e feito, depois teve esse lance aí que deu o gol do... E sabe o que me chama a atenção? Tem goleiro que no primeiro lance se errar,
ele vai lá e confiante se recupera. Tem gente que se abate. Eu não é o Lucas Abate, tá? O nosso colega. Se abate mesmo. Eu não sei se é o caso do Gabriel, mas não deveria, porque ele tem, olha, já uma sequência. Enfim, vamos ver o que acontece. Menos mal que a zaga do Grêmio tem se mostrado confiável. Os números, pelo menos, dizem isso. Mas eu venho alertando. Há 2 jogos, eu estava lá em Maceió. Olha o César Fábio plantando minhoca onde não tem terra. Há 2 jogos, Jeromel vem caindo de rendimento. Eu não sei se é porque tá sobrecarregado. É uma boa observação. A troca agora de esquema, mas ontem ele não foi bem. E quando não joga Jeromel e Kahneman, talvez piore. Pode ser também. Porque é uma questão ali de entrosamento, é um casamento, né? É que o Jeromel é o clássico. E o Kahneman dá a vida. O Kahneman dá a vida. Então, complementação. Então, você ter alguém ao lado que dá a vida, vai ficar fácil. Vamos dar uma olhada na classificação? Hoje eu quero olhar. A última vez hoje que ele quer olhar. Tá bom, dá uma olhada aí então. Bom, o Cruzeiro, pra mim, já tem vaga. Eu volto a repetir, tá? 4 pontos à frente do Vasco, pode ser alcançado, pode ser ultrapassado, mas eu acho que pela consistência. Olha o Grêmio, 4º lugar e muito importante, César, olha a distância para o 5º, o Sport, 4 pontos. 4 pontos. Quer dizer, já dá aquele respiro, né? Já dá aquela coisa de assim, ó, podemos ousar, podemos tirar um zagueiro, que foi o caso de ontem, né? Jogar com 2, até quando, eu não sei. Eu arrisco a dizer que esse é o G4 até o final do Campeonato Brasileiro. Você acha, né? Eu acredito que sim. O Sport, mesmo a ida do Lisca lá, não tá legal. Mas é isso que eu ia te perguntar. O Sport, não sei se o fator Lisca influencia muito ou não. Eu acho que não. Porque o time do Sport é muito fraco. Mas eu olho ali, aquele monte de time. César, vamos fazer um time? A gente vai para ele nessa Série B. Contra o Sampaio Correia, a turma do SBT ganha. Né? E vamos botar o Luciano, que é o nosso comandante. Não joga... Quase que eu falo. Porcaria nenhuma. Mas é o comandante? Vai ser a 10 e capitão. E o dono da bola. Então, é o comandante, né? Agora, a gente sempre gosta de ouvir também o Denis. Que o Denis tem umas tiradas boas, sofre muita crítica, faz parte do negócio. O que será que ele falou depois do jogo? Vamos ver? Vamos. Estamos numa outra tratativa que está muito bem encaminhada. Ainda hoje nós avançamos um pouquinho. E acredito sim que mais de uma semana talvez a gente consiga fechar definitivamente essa contratação. As posições eu não vou dizer quais são, tá? Mas possivelmente nós venhamos a fechar ainda, quem sabe no fim dessa semana ou no início da semana que vem, até porque nós viajamos só no sábado, então fica bom. Tá aí o Denis falando de reforços. E quais seriam as prioridades? É o Natan, meia. Natan, É esse que ele tá fechando. Ele tava na minha frente antes do jogo, tava no telefone. E o Calegari? Não. O Fluminense estava... então seria o Natan, pelo menos esse nome. Ele saiu da porta do vestiário com o telefone, desligou. Quem é o Natan? É um jogador, um meia do Atlético Mineiro, passou pelo futebol carioca também. E há horas o Roger vem observando esse jogador. É mais uma dica do Roger. Aliás, o Grêmio hoje vive das dicas do Roger. Tá, mas na tua opinião, quantos mais seriam necessários? Mais o lateral direito. Lateral direito e o meia. Porque o Benítez, o Grêmio não quer mais contar com o Benítez. Claro que externamente ninguém vai falar, mas internamente já sabe que não deu resultado. Então precisa de um meia. Não joga no nosso time do SBT, acho. Não, eu fico olhando. Agora, falando em reforço, ontem teve um reforço e tanto que não jogou. Entendeu? Não entendeu, né? Entendi. Tá aí ele, ó. Lucas Leiva, ele entrou no intervalo para receber o aplauso do torcedor. Ele foi apresentado, né, anteriormente naquela entrevista coletiva, mas para o torcedor em si, tá aí a apresentação do Lucas Leiva na arena, em dia de jogo. Ele entrou no intervalo. Esse é o cara. Não vai resolver. Ai, mas já veio aquele suspiro. Cada vez que eu espero algo bom, o César fala, mas... eu tenho que ser sincero com o torcedor do Grêmio. É um volante. Mas que confiança que tu tem. Um volante que volta depois de 15 anos, não é o camisa 10. Não vai resolver. Ele vai acrescentar. Tá bom. Então tá. Muito obrigado, César Fábio. Vamos continuar com essa confiança toda, porque tem muito jogo por aí. Importante é subir. Muito obrigado pela sua participação também de casa. A gente se despede com imagens do Beira-Rio. Para desgosto do Fábio. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.